Olá, sejam bem-vindos ao Escrevendo Educação, e o assunto desse vídeo é a concepção de educação de John Dewey. A base principal vai ser um livro chamado Experiência e Educação, que foi escrito por ele. Inicialmente ele faz uma comparação entre a escola tradicional e a escola nova. A escola tradicional é colocada como aquela que impõe os conteúdos que foram desenvolvidos ao longo da história da humanidade, que devem ser passados apenas para as novas gerações. É colocado como se fosse de cima para baixo. A disciplina também ela vem de fora, ela é externa aos alunos e ela é imposta a eles como uma obrigação e não é algo a ser pensado. O principal meio de aquisição de conhecimentos é por meio de livros e professores. Já na escola nova, há uma valorização da individualidade do aluno, das suas aptidões e seus interesses. É valorizada a atividade livre e a principal meio de aquisição do conhecimento, de acordo com a concepção de Dewey, seria pela experiência. Ele coloca uma necessidade de desenvolver uma filosofia para a escola nova, porque ela não poderia simplesmente se opor à escola tradicional. Ela deveria se desenvolver como um método novo e algo que deve ser pensado profundamente, porque é uma coisa complicada e diferente do que havia sido promovido até então. A experiência é um dos conceitos fundamentais de toda a teoria do Dewey, porque é pela experiência que o aluno vai sentir uma necessidade de um conhecimento que ele ainda não tem, e essa necessidade vai gerar um interesse nele, que vai fazê-lo procurar esse conhecimento, sem ser forçado, sem ser impelido a isso pelos professores ou por qualquer outra pessoa. Mas assim, não é qualquer experiência que é válida. É preciso que haja sempre a continuidade, no sentido que a experiência ela tem que levar a outra experiência, levando a outra experiência, sempre ampliando e aprofundando o conhecimento, havendo a reconstrução das experiências anteriores, de modo a progredir sempre por meio realmente dessas experiências. É importante também preservar a espontaneidade e a liberdade do aluno, que tem que se sentir livre para explorar o ambiente e ter suas experiências. A interação também é importante entre as condições físicas do ambiente com o interior, as características pessoais dos alunos, para que possam, assim, fazendo essa interação, construir sua própria experiência. E também não se pode pensar na teoria do Dewey como a escola sendo isolada da sociedade do cotidiano, porque ele sempre vai colocar como os aspectos do cotidiano como sendo importantes nas experiências dos alunos e também a relação com a sociedade, o pensar a sociedade, sempre assim, por meio da experiência, pensando esses aspectos. Nesse novo modo de educação proposto por Dewey, o educador tem um papel crucial. E ele, assim, é sempre considerado parte do grupo, ele não é alguém que vem de fora, com toda a sabedoria do mundo, que vai apenas transmitir, ele é uma parte do grupo. E ele sempre tem que estar atento à individualidade do aluno, às suas aptidões, suas fases do desenvolvimento. E, assim, sempre percebendo se as experiências estão sendo produtivas, porque a experiência não pode se encerrar em si mesma. Então, o professor tem que estar atento. Será que aquilo está funcionando? Será que estão tendo mais experiência? Será que o aluno está evoluindo? E, assim, o ambiente é também fundamental, porque é por meio dele que o professor vai promover as experiências e alterá-lo no sentido de ter experiências mais parecidas com aquilo que é desejado. Então, o professor não pode interferir diretamente no aluno e dizer para ele o que está certo ou errado. Ele tem que moldar o ambiente para que o aluno possa individualmente chegar nas conclusões, sempre tendo essa visão de que o aluno tem que chegar na conclusão por ele mesmo, essa independência. E tudo isso faz com que seja mais difícil. O papel do professor se torna muito mais complicado, porque ele tem que estar atento a vários fatores, ele não pode simplesmente chegar e dizer o que tem que ser feito. Todos esses fatores geram uma dificuldade maior. Não é como a escola tradicional, que o professor tem aquela série de instruções exatas do que deve ser feito. Então, tudo isso realmente gera mais trabalho para o professor. Então é basicamente isso. Espero que dê para introduzir um pouco conceitos de Dewey. E assim, pelo menos iniciar o estudo desse filósofo, que foi e ainda é muito importante para a educação como a gente vê hoje, e principalmente para o movimento da escola nova, que ainda é muito influente na percepção da educação que a gente tem hoje.